Shalom, irmãos. Quinta-feira é sempre aquele dia que a gente se encontra, que a gente revê conceitos, né? E procuramos entender sempre um pouco mais porque estamos aqui, né? Porque estamos encarnados. Eu gostaria de começar essa quinta-feira. Nós vamos fazer um recap da semana passada e já começar de novo, né? Mas que vocês se aprofundem no vídeo do Dr. Leibowolf dessa semana, tá? Que o mestre Pedro Paulo vai enviar para vocês amanhã às 18 horas. É muito importante porque ele trata não só da questão da reencarnação, reincarnation, né? Mas ele trata também da viagem que o espírito faz até nós nessa derer, né? Derer espiritual, nesse caminho espiritual, onde o espírito então se torna alma vivente e nós formamos então esse composite, tá? Esse composite, isso é muito importante, essa visão, tá? Então vamos dar uma relembrada do que nós vimos na semana passada. Nós vimos então que nós estamos em uma natureza de 3 níveis de evolução, né? Primeiro a gente nos identificamos com a natureza, né? E eu lembrei bem a vocês que nós temos que primeiro nos identificar com a natureza. Quer dizer, assim que um filhote de um animal nasce, ele se identifica com a sua mãe através do leite materno, seja lá da vaquinha, da zebrinha, da girafinha ou da sua mãezinha, né? Então esse é o primeiro contato que nós temos, que a gente chamou de fatores genéticos, certo? Foi isso? Foi isso, né? Tá, nós vimos então que na hora que a gente então se incorpora na natureza, trazemos a natureza criada e nós somos parte dessa natureza criada, nós então entramos no processo de despertar para a evolução e alguns chegam à iluminação. Eu gosto muito de fazer esse comparativo e faço sempre isso com o irmão Pedro Paulo, com o Roche Lucas, com os irmãos em loja, né? Então você tem o seu smartphone, tem o seu iPad, tem sei lá o que você usa, tá? Muito bem. Só que você baixa um aplicativo. Você baixa um aplicativo. Ou seja, em processo comparativo, o espírito baixou em você. É até a expressão, né? Baixou o santo no cara, né? Usa essa expressão, baixou o santo. Muito bem, baixa o espírito. Então você passa a ser um composite, espírito e corpo. Mas esse espírito, assim como o aplicativo, ele ainda não está operacional. Você primeiro tem que instalar. Então aparece lá, né, aquele botãozinho, né? Aí você aperta em instalar. Aí tá lá, o aplicativo está sendo instalado, não é isso? Esse é esse processo aqui, ó. O nível da natureza, você está se instalando no composite, você e o espírito. Um celular sem Android, né? Sem Android ele não é nada. Um celular sem Android ele não é nada, tá? Aí, depois que você instala, o que você tem que fazer com o aplicativo? Abrir o não é? Você não tem que abrir? Aí aparece aquela teclazinha vermelha, né? No Android é uma teclazinha vermelha. Abrir, né? Tá? Aí você abre. Você abre para evoluir. Então, assim que você abre o aplicativo, você começa a fazer o uso do aplicativo. Eu não sei se os irmãos entenderam essa comparação, mas isso está dentro do que nós chamamos de revelação progressiva e depois fractuação dos desejos. Tá? Então, tem uma revelação progressiva. Você é um composite. Muitos que estão nos ouvindo nunca
sabia que tinha um plano espiritual, etc., mas não estava muito preocupado com composite, tá? Então, você é um composite. Agora, para que você opere como composite, você tem que instalar e depois abrir, tá? Que é o que nós explicamos no vídeo passado, que o vídeo passado ele se chama Sutil e Denso da Maçonaria Cabalista, né? Tá, então esse é o Sutil e Denso da Maçonaria Cabalística, continuação 2, tá? Então nós vimos que nesse nível daqui de cima da iluminação, nós estamos falando de fatores quânticos, nós estamos falando de prótons e elétrons, que é o duplo quântico, tá? Essa forma ordenada, ela desce ao nível de natureza e se torna a dualidade genética, o duplo helix. O double helix, né? O double helix, tá? Então, na realidade, prótons e elétrons e nêutrons, né? Mas nêutron nada mais é do que um próton sem um elétron, tá? Então, toda vez que um próton emite sua carga positiva, ele se torna um nêutron, tá? De igual massa de um próton, tá? Mas não estão pedindo para eu fazer uma série de explicação dessa questão da mecânica quântica. Vamos ver, vamos evoluir nisso aí, tá? Muito bem. Então, nós saímos de uma dualidade simples, prótons e elétrons, e entramos em uma dualidade altamente complexa, porque átomos formam moléculas, moléculas vão formar proteínas, proteínas vão formar células, células vão formar órgãos, órgãos vão se organizar para formar sistemas biogenéticos, tá? Mas entendeu, né? Aí vai, né? Deu para recordar bem aqui? Sim, senhor. Isso. Aí depois nós vimos qual é o trabalho do maçom em loja, né? Do maçom em loja. Então, todo maçonzinho domina a técnica do Bereshit e do Besoft, de partir e chegar. Todo maçonzinho é um avrá, né? É um ivri, ivri de hebreu, que tem essa técnica de sair e chegar. Nós mesmos nos reconhecemos dizendo que saímos de uma loja de São João a outra loja de São João, tá? Nós entramos na maçonaria usando o lado esquerdo do cérebro, então nós somos o lógico, né? Nós queremos as coisas escritas, as coisas pouco interpretadas. Ao longo dessa caminhada, nós desenvolvemos o lado direito do cérebro, e quando atingimos o grau de mestre maçom, devemos ser esse composite, né? Direita e esquerda. Então, o maçom tem que ser aquele que domina a técnica do simbolismo, né? Até mesmo porque uma loja maçônica não tem nada escrito, tudo é simbólico lá dentro, né? E a loja é augusta e respeitabilíssima loja simbólica, tá? Então, é quando nós atingimos esse grau, né? O grau de mestre e o grau que você atinge o simbolismo. E para isso nós fazemos em loja sempre o exercício dos 5 passos, que é a revelação progressiva, a fractuação dos desejos, os cones de resolução, a lei do retorno e a similaridade de forma. Então, eu trouxe hoje para mostrar a vocês o texto, o livro básico, né, que nós usamos para esse exercício de lado esquerdo para o lado direito. Nós tivemos, inclusive, uma instrução longa, né, nesse sábado, sobre a Kabbalah, não foi? E impactou vocês, né? Das 2 às 6? Foi das 2 às 6. E vocês ficaram impactados, né? Por quê? Sempre fica. Porque você perde o lado lógico e, de repente, você adentra no seu lado simbólico, alegórico, místico, né? Aí parece que... É surpresa que cada ponto do
um símbolo é uma coisa que leva a outra. Que leva a outra, então. Mas eu sempre falo que no princípio, né, no princípio da nossa história calamitatum, o homem ainda trouxe isso da Lemúria e dos Atlantes, né? Tanto assim que até a terceira dinastia egípcia, né? Até a terceira dinastia egípcia, hierógrafos, né? Mas não é a questão do hierógrafo, é que quem implantou esse conceito do uso da direita, do direito do cérebro, ou seja, do homem com uma figura simples, expressar milhões de palavras, milhões de pensamentos, foi o rei Tote. E Tote é chamado no Egito de Tote o Atlante. Então, ele trouxe isso dessa civilização de Atlântida que pereceu devido aí às questões climáticas do planeta, aí entre 12.400, 14.600 anos antes de Cristo. Então, as primeiras obras, literalmente obras, onde se vê o toque do simbolismo egípcio, ali está por volta da terceira dinastia e é dada como sendo de Tote o Atlante. Tá? Então isso é importante. Nós usamos, irmãos, para o treinamento no Oriente dos nossos alunos, né? Nós usamos esse livro aqui. Esse aqui está em português. Na realidade, o Adam McLean, ele é um Golden Dawn, né? E aqui nós temos, são 30, né? São 30 figuras, 30 mandalas. Não sei se está dando para ver. Está dando para ver? Está dando para ver? Hã? Dá, então. Então, vou botar mais uma outra figura. Então, nós temos essas figuras, tá? Aonde o irmão, nós vamos então fazer os exercícios de trazer, aqui tem 30, né? Tem 30 figuras dessa. Tem figuras mais complexas, tá? Tem figuras mais complexas, né? Tá? Aonde são 30 exercícios que nós fazemos ao longo da carreira, né, da caminhada do Derer, né, do irmão, né? Nós fazemos esses estudos. Nós fazemos esses estudos e o irmão, ele é obrigado então a se exercitar. Na realidade, o lado direito está, quando o irmão é iniciado, está adormecido, e nós temos que tirar essa letargia da direita do cérebro e colocar essa representatividade simbólica, né? Porque a vida, ela é um evento simbólico, tá? E então nós vimos isso daqui, nós não vimos exatamente isso, mas vimos bem próximo disso, né? Então nós vimos que nessa caminhada em loja, né, exercício em loja, nós pegamos o irmão que entra em loja e levamos a ele fazer esse uso, né, do lado esquerdo e do lado direito. Aí ele chega ao grau de mestre, né? Ele ainda aqui não adentrou aos graus cabalistas, de Rosh, Sek, Magid, né? Ele não adentrou, tá? Muito bem. Então, o que nós vimos também? Nós vimos que o sutil, né, é o caminho que a gente tem que percorrer. A nossa meta é subir ao sutil, saindo do denso. Então, no denso, nós temos que fazer gestão dos nossos desejos, que para efeitos didáticos e pedagógicos, né, nós dizemos que o Rumash nos traz 613 desejos, que são transformados nas mitzvot, tá? Esses 613 desejos
nós temos 360 positivos, aquilo que nós devemos fazer, e a diferença, o que nós devemos evitar fazer, porque nós devemos ter leis que nos digam fazer mais o bem do que evitar o mal. Porque se você está no espaço-tempo fazendo o bem, tecnicamente lhe falta tempo para fazer o mal, não é? Tem nem espaço. Não é verdade? Tecnicamente. Agora, tem gente que consegue realmente, não é verdade? De dia ser uma pessoa e à noite ser outra. Né? Existem pessoas que fazem isso. Então, nós vimos que esse caminho de domínio, né, do hemisfério direito e do hemisfério esquerdo, né, quando a gente consegue fazer o uso, a completude do nosso cérebro, despertar literalmente, né, abrir o software, né, vamos assim dizer, né, abrir o software que está dentro de nós, nós então saímos dos desejos para os pensamentos. E isso, o pensamento é muito importante, porque no nível de pensamento é que está o exercício maçônico. A maçonaria, ela trata de você dominar seus pensamentos. Entendeu? Você tem um desejo de fazer uma coisa que não é correta. Se você é um correto maçom, você dominará o pensamento e não fará esse incorreto, né? Quer dizer, ninguém se... por exemplo, é muito comum, né? É muito comum ali na loja, você vê um irmão perguntar para o outro, né? Como é que você resolveu a sua carteira de motorista? Né? Não é isso? Como é que você resolveu a sua carteira de motorista? Aí um irmão sempre diz, não, eu tenho lá um amigo, né? Eu tenho lá um esquema, né? Tem um esquema legal, né? E aí o camarada tem logo o desejo de resolver aquilo, porque ele não quer passar por aquele processo do dedo, da aula. Agora é aula de dia, aula de noite. Aula de dia, aula de noite. Ó, o irmão Pedro Paulo falou até uma coisa que eu não sabia. Eu, irmãos, em 2011, minha carteira CNH venceu. Vencida ficou, nunca mais dirigi. Nunca mais dirigi. Eu não dirijo mais. Por quê? Porque eu não aceito que a velocidade da Marginal Pinheiros seja 50 km. Eu não aceito. Eu acho isso errado. Por quê? Porque a bicicleta vai mais rápido do que o carro. Eu não aceito. Eu acho que Marginal Pinheiros não pode ser para 50 km. A menor velocidade deveria ser 70. Eu fiz a lei? Não. Eu posso mudar a lei? Não. Então o que eu tenho que fazer? Não usar o carro. Então eu parei aqui. Então o meu desejo foi atendido? Não. Então eu larguei. Agora, tem gente que o quê? Que continua a andar a 70 km, leva a multa, não paga a multa, aí daqui a pouco o carro vale menos do que tem de multa. Né? Então, isso... Ou faz esquema para isso também. Ou faz esquema, exatamente, ou faz esquema. Tá? Então, o caminho do maçom é esse, né? Quer dizer, do denso, porque ele entra denso. Tanto ele entra denso que o que a gente diz? Nós dizemos que a pedra bruta que ele trouxe para dentro da loja, ele deve lapidar. Ele deve lapidar. Tá? Então, ele é bruto, ele está aqui no nível de desejo. Aí ele começa a subir e aqui nos pensamentos ele vai começar a ficar nessa dicotomia, né? Devo ou não devo? Eis a questão. Ah, mas como eu sou maçom só uma vez por semana, não é verdade? Então, em loja, eu sou uma pessoa. Fora da loja, eu sou outra pessoa. Aí você não é maçom. Porque o maçom, assim que você entra como iniciado, quais são as 3 ferramentas que lhe colocam para ver? Ali ainda no altar, na iniciação, a régua de 24 polegadas, que representa exatamente que você é maçom 24 horas por dia. O maço e o cinzel, que você começa então a lapidar essa pedra bruta que vem em você.
E essa pedra bruta são os desejos. Então, à medida que você evolui nos seus pensamentos, tá? Aí o que acontece? Esse daqui é o grande período complexo do maçom, principalmente do maçom cabalista, porque ele vai começar a ter os seus pensamentos questionados pelos valores da ordem. Não é verdade? Valores da ordem. Então, o maçom, ele não deve corromper nem ser corrompido. É difícil no Brasil? É. Tanto é difícil no Brasil que vocês veem que lá em Curitiba, quem está preso lá é presidente da Câmara, presidente da Odebrecht, só pessoas top, né? Só pessoas top. Então é difícil, né? E eles ali sabem, né? Que só... Exato, só triple A, é five way, né? Five A's, né? Ali é tudo, né? E aí, quer dizer, esse daqui é aquele período que eu falei no vídeo passado, onde nós temos a passagem do aprendiz para o companheiro. Por isso que o grau de companheiro é um grau complexo, né? Porque até a representatividade, né, de ter uma perna para cima, né? Quer dizer, um braço do compasso para fora, outro para dentro, né? Quer dizer, é uma situação estável, porque você está naquela discussão entre o denso da matéria e o desejo do sutil espiritual. Entendeu? Dependendo do jeito que for trabalhado, ele não vai chegar mestre. Ele não vai chegar mestre. A menos que ele esteja em uma organização maçônica, não vou dizer ordem maçônica, em uma organização de simbolismos maçônicos, aonde ele, tendo disponibilidade financeira, ele se exalte. Aí ele não é exaltado, porque o verbo exaltar é muito importante nós entendermos isso. O verbo, você não pode se exaltar. O verbo exaltar eu fui exaltado por um grupo. Quem te exaltou? Eu fui exaltado por um grupo. Então você é exaltado por um grupo. Aí, como é que funciona dentro de uma ordem maçônica? Um grupo chamado Câmara do Meio, que são os mestres, chegam à conclusão que aquele companheiro já tem condições de sair de pensamentos para o domínio da consciência. Isso é muito importante entender, tá? Você não se exalta, você é exaltado. Você se eleva. Você se eleva porque você está querendo sair do denso. Então, você faz o exercício de levantar uma perna, né? Você faz o exercício de levantar uma perna. Você se eleva, você está ali fazendo aquele esforço. Porque eu sei que é um esforço. Eu sei, por exemplo, nesse sábado, você falou que foram 4 horas de instrução, eu tinha até me esquecido disso. Mas teve uma hora que eu disse, irmãos, eu vou parar a instrução, porque eu estou notando que vocês estão exaustos. Não foi? Aí o Orochi Lucas disse, não, eu por mim, Maguide, ia até 10 horas. Não, eu até ia, mas ia dormindo. Né? Ia cair ali, né? Tá? Eu até admiro, né? essa tenacidade, né? do Orochi Lucas de abraçar o book, né? de querer aprender. Né? Que realmente o desenvolvimento dele nesse ano e meio foi extraordinário. Tá? Então, aí nós vamos sair do nível de pensamentos para o nível de consciência. Agora, quando nós atingimos o domínio da consciência, nós começamos a ter o domínio de mudar a consciência do próximo. Se você é denso, você não consegue mudar o próximo. Você pode dividir com o próximo a sua densidade, porque densidade se divide. É denso, eu consigo medir. Então você pode, por exemplo, dividir com o próximo a cocaína.
É claro. Claro que você pode dividir com o próximo. Não pode? Pode. Agora, você consegue dividir com o próximo o prazer de ter entendido uma passagem do Rumash e aquilo ter entrado no seu Yacharel como uma mensagem de Torá? Você consegue? Pode até explicar, Mas não consegue. Na consciência, você não consegue dividir a experiência que você está tendo no seu coração. Tanto boa como ruim, claro, evidente. Tanto assim que o que a gente fala, né? Só Deus sabe o que eu estou passando. Você não diz assim, ó, eu, torcedor do Corinthians, a torcida do Corinthians e Deus sabemos o que eu estou passando, não? Você diz, só Deus sabe o que eu estou passando. Ou aqui, só Deus sabe, né? Quer dizer, na realidade, quando a gente fala em Deus, irmãos, vamos evitar falar em Deus. Vamos sempre falar o plano espiritual, o plano sutil, os planos superiores, né? Sabem o que eu estou passando. Porque nem o plano sutil, nem o que as pessoas chamam de plano espiritual, sabe o que é Deus. Porque o plano espiritual é a criação. E a criação não tem a menor ideia do que seja o Criador. E em qualquer nível, da minhoca lá a Lúcifer. Da minhoca a Lúcifer. Tudo é criação. Nós já vimos os 125 degraus, né? Nós já vimos isso. Podemos até recordar mais à frente, tá? Então, é muito importante nós entendermos isso, que o denso a gente consegue dividir. Você consegue compartilhar o denso, tá? Você consegue compartilhar o sabor de uma bebida. Irmão, experimenta... Sábado, não foi agora? Que teve aquele vinho bom que levaram para a cononia, né? Eu disse, puxa, esse vinho tá ótimo. Aí todo mundo tomou vinho e eu acabei ficando sem vinho. Não é verdade? Tá? Isso ocorreu. Mas eu consigo dividir aquele sabor, os 5 sentidos. Nós já estudamos que nós somos uma caixa, né? Tá? Os 5 sentidos a gente consegue dividir, né? Todo mundo acabou gostando do vinho. Mas ninguém consegue dividir experiência de consciência. Você pode sim experimentar, né? Venha experimentar, fazer parte de um grupo de Kabbalah, estudar o Rumash, estudar o Zohar e extrair experiências espirituais, mas para a sua alma. Você dá o testemunho, mas você não tem Exatamente, entregar. Vocês entenderam? Deu para entender isso, irmão Pedro Paulo? Deu para entender? Porque isso é que eu quero que fique bem na mente dos... Tá dando para ver direitinho? Tá? O senhor estava cortando. Tá, então. Tá dando para ver aqui? Tá, por quê? Eu quero que vocês entendam isso. O maçom, ele entra na loja podendo dividir as lascas que saem da pedra bruta dele. Mas quando ele é exaltado a mestre, ele já não consegue mais dividir a experiência da consciência. Porém, como ele passa a ser uma pessoa centrada, uma pessoa iluminada, uma pessoa com palavras de poder, ele passa a ser uma referência. Então, o irmão que está denso, que está ali, acabou de entrar, é um iniciado, é um neófito ainda, né? Vê aquele mestre e ele usa aquilo como referência, tá? Isso. Aí quando um irmão que é companheiro está tendo dificuldade de sair de pensamentos, de sair de denso para pensamento e depois de pensamento para estágios de consciência, ele vê aquele mestre e se espelha nele, não é isso? Isso é importante, tá? Muito bem. Aí, o que acontece? Vê se está dando para ver aqui. Qual é a melhor situação para eu ficar? Assim tá bom? Tá bom? Tá, então, o caminho do maçom em loja, quer dizer, eu estou falando do nosso Oriente, eu não sei dos Orientes dos outros. Não tem nada a ver com o Oriente dos outros, não é verdade? Nós somos
altamente independentes, tá? Isso, inclusive, foi uma condição sine qua que eu coloquei para os irmãos há 1 ano e meio atrás, quando eles pediram, né, que eu desse instrução, né? Que nós nos tornássemos e fôssemos sempre independentes de qualquer forma humana de controle. Nós temos que ser dirigidos pelo plano sutil e não pelo plano denso. Porque se nós somos dirigidos pelo plano denso, então nós estamos na polícia militar. Nós não estamos na maçonaria. A maçonaria, ela é dirigida pelo plano sutil, tá? Então... É difícil algumas outras instituições verem isso, né? Então, mas nós também, é aquilo que eu falei, e daí, né? E daí? A mim pouco importa, né? Até mesmo porque eu já dei instruções nas mais variadas e regularizadas, né? Ordens, aí, orientes, e falo o que eu acho que devo falar, né? Eu sei de onde eu vim, então eu não estou muito preocupado com o que pensam a respeito. A minha preocupação é que aqueles que são meus alunos evoluem. Aí isso eu garanto que eles evoluem, tá? Então o irmão, viu? O irmão Pedro Paulo está dando o seu autodepoimento. Então, o que a gente vê? A gente vê que o trabalho em loja é esse daqui, né? Quer dizer, dos desejos eu tenho que ir até a consciência e a consciência tem que retornar aos desejos, tá? Então, o mestre tem a responsabilidade de, pela sua consciência, pelaquela luz que ele emite em loja, pela luz da palavra, pela luz da instrução, pela luz da hermenêutica que ele faz das sessões das preleções, ele passa isso aos desejos do irmão, do neófito. Então, o irmão vê um mestre dando uma instrução, o irmão vê o mestre dando um aconselhamento a um outro irmão, e ele faz o speculum daquilo, né? Maçonaria especulativa, speculum, espelho, em latim. Então, ele se espelha naquele mestre, mesmo de forma refletida e distorcida ainda, ele se espelha e diz: essas palavras de sabedoria é o que eu gostaria de um dia poder estar dando para um outro irmão necessitado, né? No nosso curso Doutrina, naquele trabalho que a gente fez, o grau de aprendiz fala que é a infância e que ele se espelha no mestre como o filho se espelha no pai. Exatamente, tá? Então, muito bem lembrado, irmão Pedro Paulo, porque aos irmãos que nos acompanham, nós temos um procedimento operacional padrão no Oriente, um POP, bem rígido, né? O primeiro sábado do mês e o terceiro sábado do mês é maçonaria e ritualística. Por quê? Porque nós temos que exercitar o corpo também para poder receber o conforto do plano espiritual. Isso é importante, tá? Então, nós fazemos a ritualística, recordamos, né, os passos, os sinais, os toques, palavras, fazemos tudo isso. O irmão primeiro vigilante, então, ele instrui aqueles neófitos, ainda aprendizes, tem todo esse processo. E nós fazemos uma instrução de uma sessão de alguma preleção, e nessa sessão, então, nós usamos a hermenêutica do Pardês. Dessa hermenêutica, nós pegamos aqueles trechos que estão ali dentro e nos remetemos ao Rumash e extraímos do Rumash essa razão por que aquele trecho está naquela sessão daquela preleção e fazemos, então, transformamos essa sentença, essa frase, essas palavras da sessão de alguma preleção referida ao Rumash, ao livro da lei sagrada, como ensinamento de Torá, não é isso que nós fazemos, tá? Isso é muito importante, porque os irmãos, eles traem muito. Nós tivemos, por exemplo,
recentemente uma instrução, né, onde eu falei para os irmãos, né, porque aqui nessa sessão dessa preleção consta que Jacó, Yaakov, né, fez o uso de uma pedra como travesseiro, né? Então, teoricamente, né, ninguém faz uso de pedra como travesseiro, né? Pô, teoricamente, né? Mas aquilo ali significava o quê? O homem é o único animal sobre o planeta que tem a cabeça acima do corpo, tem a cabeça acima da terra. Por quê? Porque no composite, pensamentos e consciência, que é uma característica do plano sutil, está em nossa cabeça e em nossa coluna vertebral, né? O nosso processador quântico, que é o nosso cérebro, né? Ele se alimenta pela coluna cerebral. Muito bem, pela coluna, né? Pela líquido aminótico, né? Eu acho. Tem um nome isso daí. Muito bem. Então, quando Jacó faz aquilo ali é fazendo pardês, né? Ele quis dizer o quê? Que a sua cabeça estava acima da terra. Entendeu? Então, como a cabeça dele estava acima da terra, o que o plano sutil lhe mostrou? Anjos subindo e descendo por uma escada. Entendeu? Então, se ele fosse dormir como dorme o cachorrinho, né? O cachorro não bota a pata no chão e a cabeça sobre a pata. O avestruz bota a cabeça no buraco da terra, né? Então, ele não teria tido aquela visão. Então, o maçom é aquele que está sempre com a cabeça acima do seu corpo, para ele poder receber o ensinamento do sutil, tá? Então, o maçom, ele não anda assim. Ele não é um hominídeo. Ele é um homem ereto, ele não é um homo sapiens, ele é além do homo sapiens, ele é um homo religiosus. O que é religare em latim? É religar, ligar de novo ao sutil, que foi aquilo que eu falei. Você está com um espírito em você, mas ainda não virou alma vivente. Você recebeu de graça baixado o software, mas você tem que instalar e abrir, não é verdade? Tá, então é isso que a gente faz em loja, né? Nós instalamos e abrimos softwares do sutil, tá? Então isso daqui é a mecânica que nós fazemos em loja. Agora nós temos dois conceitos, né, que eu gostaria de explorar. Eu posso apagar aqui, Pedro Paulo? Posso? Posso apagar? Já dá para apagar? Então eu vou apagar, tá? Por quê? Porque agora nós temos que entender esse conceito. No sábado, o quê? Não. O Rosh Lucas, no sábado, ele veio falando esse negócio que eu tinha que dar umas instruções sobre mecânica quântica, física quântica. Mas é meio complicado porque se a gente fala o conceito, é mais fácil de entender do que se eu chegar aqui e começar a dar conceito de movimento harmônico simples, começar a falar de ondas, né? Falar de comprimento de onda, fica... Se ele não tiver lá a base de velocidade média, aceleração, não vai entender nada. Não vai é meio complicado isso daí, né? Então, mas vamos ver como é que a gente resolve isso, tá? Então, primeiro, nós temos que entender o seguinte, né? Então, eu vou procurar traçar aqui para vocês, tá? O que é consciência, pensamento e desejo, tá? Então,
Aqui eu fiz errado. Aqui eu subi muito, tá? Então, na física quântica, na física quântica ou mecânica quântica, como queiram chamar, o homem... Aliás, irmão Pedro Paulo, eu vou fazer, eu vou apagar isso aqui. Eu vou apagar porque eu acho que tem que ter um conceito antes, porque eu às vezes dou o conceito para vocês e acho que já coloquei em instrução, mas eu não coloquei esse conceito em instrução. Vamos botar primeiro o maçonzinho aqui, ó. Tá faltando um maçonzinho aqui, tá? Então, vê se está dando para ver direito, tá? Ah, é? Assim melhorou? Tá. Então, aqui nós temos o nosso famoso maçonzinho, não é isso? Tá? Ó, o nosso famoso maçonzinho. Tá? Então, ao longo do tempo, o que o homem fez? Ao longo do tempo, o homem aumentou o poder dos telescópios, não foi? Para ver o espaço. Ou o Hubble, eu até faço parte do grupo do Hubble, exatamente. Do espaço, né? Então, o homem fez isso daqui. Mas também, o que o homem fez, né? O homem pegou e também aumentou, né, o seu poder de microscópio, né? Fez os microscópios eletrônicos, não foi isso? Tá? Então, o homem acabou, na época de Aristóteles, né? Vamos escrever aqui, Aristóteles, né? A física era a física do lugar natural. Então, o lugar natural da pedra é no chão, porque tudo quanto é pedra está no chão. Então, se você jogar uma pedra para cima, ela tem que voltar para o lugar natural, né? O fogo, a chama, ela vai para cima, porque o lugar natural da chama é voltar para o sol, porque o sol é a chama. Entende? Então, Aristóteles faz a física do lugar natural das coisas. E isso vai até Galileu, né? Nós estamos falando aí em 1500, né? Então, se você pegar mais 500 anos de Aristóteles, né? Então, durante 2000 anos, o homem pensou assim. O homem pensava que o Sol girava em torno da Terra, o homem pensava nos planetas, né? Porque o que é planeta? Planeta em grego é estrela errante. Por quê? Porque não fica em nenhum lugar parado no céu, esse tipo de coisa, tá? Muito bem, tá? Aí o homem aqui, ele evoluiu, né? Ele evoluiu e tiveram duas grandes evoluções e duas grandes separações. Então nós tivemos o que a gente pode chamar aqui de física positivista, tá? E aqui embaixo o que nós vamos chamar de física quântica, tá? De física quântica, tá? Então nós fomos para o espaço e nós fomos para o átomo. Então cada vez mais nós descobrimos galáxias, nós descobrimos estrelas, nós descobrimos fenômenos do universo, né? Ainda não sabemos o que é um buraco negro, mas nós sabemos que existe uma coisa que a gente chama de buraco negro. Que suga e sai em algum lugar. Exatamente, partes extremamente densas, né, de energia no espaço. E nós fomos para a parte quântica, né? Aqui em cima, o number one disso daqui, você pode dizer que é Einstein, né? Você pode dizer que é Einstein aqui em cima. E aqui embaixo você pode dizer que é Heisenberg, né? Heisenberg. Então, esses são os dois grandes alemães que deram essa contribuição para o planeta. Então, nós fomos cada vez mais descobrindo partículas e subpartículas, etc. E cada vez mais galáxias, né? Por exemplo, quando eu nasci em 1950, eu nasci em 52, né? Em 1950, o homem, Einstein, né? Era o cara na época, né? Então tudo girava em torno da teoria da relatividade geral e relatividade restrita. Einstein, ele, na cabecinha dele, ele via
a Via Láctea e Andrômeda, as duas galáxias estáticas no universo. Aí, por volta de 55, 57, um cidadão chamado Dr. Hubble, né? Ele então consegue, lá do Monte Palomar, ver que as galáxias estavam se afastando com velocidades elevadíssimas uma da outra. Einstein não acreditou, foi até lá e constatou visualmente. Tá? Aí ele vai tentar escrever a teoria unificadora, né? Que vai gerar o campo, esse negócio todo. Tá? Agora, então, dessa época de Aristóteles, que não se sabia exatamente o que era a Via Láctea, até hoje nós sabemos que tem em torno de 3 trilhões de galáxias. Tá? Agora, se movimentando em velocidades altíssimas. O que nós sabemos é que quanto mais longe de nós observadores essas galáxias estão, mais próximas da velocidade da luz elas se movem. Agora, o que isso nos adianta? Nada. É um conhecimento legal, mas não adianta nada. No meu dia a dia, saber que tem 3 trilhões de galáxias e que quanto mais longe do ponto de observação que eu estou, ela estiver mais rápido, ela vai estar se movendo em relação a mim. Para mim não adianta nada. Né? Legal, né? Só isso. Agora, também a questão da física quântica, né? Quer dizer, então a gente sai de Niels Bohr, né? Do holandês, Niels Bohr, né? A gente sai de Niels Bohr, de um átomo de hidrogênio com um próton e um elétron e depois um nêutron, né? Ele não colocou o nêutron foi verificado depois. Nós saímos dessas 3 partículas básicas para, hoje no CERN, nós temos 3 trilhões de subpartículas. O que me adianta saber sobre 3 trilhões de subpartículas? Nada. Por quê? Não concluiu de onde veio, nem porquê. Exatamente. Eles ficam tentando recriar o Big Bang, mas ninguém sabe se houve um Big Bang. É tudo teoria. Por quê? Porque nessa ciência, irmãos, que vocês estão vendo aqui, tudo é matemática, tudo são números. O camarada imagina, ou ele imagina uma teoria, coloca uma linguagem matemática dentro e sai atrás de um evento para comprovar, ou existe o evento e ele sai atrás de um modelo matemático para explicar aquele evento. Tá? Agora, nós, na Kabbalah, ele quer explicar tudo, mas não dá para explicar tudo. Por quê? Porque nós já vimos isso na Kabbalah. Eu estou apagando aqui, podia ter apagado? Tá? Mas foi bom essa revisão aqui? Foi até para mim é bom, sempre bom revisar. É bom, né, então? Isso. Porque eu, às vezes, falo para vocês alguma coisa em loja, mas não de forma pedagógica, né? E depois eu acho que os irmãos aí que nos acompanham no vídeo também já viram. Nós já vimos na Kabbalah que o universo nada mais é do que isso aqui, né? Tá? Então, nós somos os observadores. Quem é o observador do universo? É a minhoca? Não é a minhoca. É a girafa? Minhoca não tem pescoço nenhum. Girafa tem um pescoço. É a girafa? Não. Quem são os observadores do universo? Nós somos. Tá? Então, se o universo tem uma coisa que a gente chama evento, não é isso? O universo não nos coloca evento. O nosso desafio não é explicar eventos próprios, eventos do próximo e eventos da sociedade como um todo, não é isso? O que é o jornal? O que é a mídia eletrônica? O que é o Facebook? O que é o WhatsApp? É explicação de eventos. Tá? Então, aí nós já vimos que quando a gente passa o evento para dentro da nossa caixinha,
aonde nós estamos limitados aos 5 sentidos. Mas esse evento, ele é um evento que pode só ser analisado por 5 sentidos, ou é um evento que foi gerado lá de cima? Ele foi gerado lá de cima, porque tudo é emanado, formatado, criado e realizado. Nós já vimos isso, não já? Nós já vimos. Então significa que tem uma coisa aqui que é o evento, que é a Kabbalah, tá? Então a Kabbalah nos traz esse conhecimento dos 5 sentidos, mas o 6º, o 7º, o 8º, o 9º. Pensar fora da caixa. Pensar fora da caixa. Você entendeu? E é isso que nós fazemos em loja. É exatamente isso, esse é o caminho que nós percorremos em loja. De desejos para pensamentos para consciência, tá? Então, aí, retornando, né? Retornando, agora eu acho que a gente pode colocar aquilo ali que nós vimos, né? Então, nós sabemos que existe uma coisa chamada consciência criacional, né? Então, aqui em cima, ó, aqui em cima tem uma coisa chamada consciência criacional. Eu não tenho a menor ideia do que seja uma consciência criacional. A gente não consegue criar nada. Pô, a gente não consegue criar, presta atenção, Pedro Paulo, nós não conseguimos criar uma semente de uma fruta. Se a fruta não nos der a semente, é a última fruta que você vai comer na vida. Você entendeu? A gente vive de feijão e arroz, mas a gente não consegue criar a semente do feijão e a semente do arroz. Sempre teve aí a semente do feijão, ou não? Você já nasceu sabendo que tinha, mas você nunca fez essa pergunta. Quem criou a semente do arroz e quem criou a semente do feijão? Né? O ovo ou a galinha. Quem é que vem primeiro, o ovo ou a galinha? Primeiro vem a galinha. Terra, faça aves que voem e se multipliquem. Foi a galinha. Então a galinha já veio com o ovo dentro. Tá? É mais ou menos assim. Então, isso daqui é um problema muito sério, a consciência criacional. Por quê? Porque a consciência criacional é um mundo quântico. É um mundo quântico. Tá boa a letra? Tá dando para ler? Dá pra... Criacional tá, o final tá meio ruimzinho. Ah, é? Criacional tá ruim? Melhorar o criacional, então. Porque já pensou? O Eterno pode não gostar da gente estar brincando com o criacional dele, né? Tá? Criacional, tá? Muito bem. Tá? Então, a gente sabe que é um mundo quântico. Agora, o que nós sabemos do mundo quântico? Nós sabemos do mundo quântico que ele é matematizado em ondas. Tá? Quer dizer, ele é matematizado. Então, tem maths aqui, tá? Tem maths. Tem matemática aqui. Ele é matematizado em ondas, né? Em ondas. Tá? Ou seja, algo assim, né? Tá? Algo trigonométrico, né? De seno e de cosseno, né? Nós sabemos isso, mas nós não sabemos, com isso daqui a gente descreve, mas a gente não sabe se é. Porque nunca ninguém viu um próton, nunca ninguém viu um elétron, nunca ninguém viu um nêutron. O que eles fazem lá no CERN, aquelas curvas que aparecem naqueles osciloscópios, naqueles medidores, não é a subpartícula. É uma imagem refletida e distorcida e passada pelos computadores em linguagem matemática que vira curva. É modelo atômico. É modelo atômico. Você nunca viu um átomo. Tá? A postagem no Facebook, eu e meu átomo. É, não tem. Não dá. É, eu e meus átomos, né? Tira uma foto sua, só aparece átomo. Não, não existe. Então, o que acontece? No mundo quântico, né?
nós sabemos que nós podemos inicialmente definir como algo que tem prótons e algo que tem elétrons. Nós não sabemos exatamente o que é um próton, nós não sabemos exatamente do que é um elétron, nós só sabemos que aqui tem uma carga que nós chamamos de positiva, aqui tem uma carga que nós chamamos de negativa, e é isso que nós podemos, nesse estágio, nos dizer. Ah, mas existem planos sutis superiores que sabem mais? Seguramente existem planos sutis superiores que sabem mais, mas ainda não houve essa revelação progressiva para a gente. Tá? Não houve. Haverá? Sim, haverá. Mas ainda não houve. Planos que sabem menos. Nem sabem da existência do corpo. Exatamente. Tá? Exatamente. Tanto assim que a encarnação ela é uma obrigatoriedade dos planos sutis para que o sutil experimente o denso. Para que o sutil, que aqui no caso é representado pelo elétron, represente o denso, que aqui é representado pelo próton. Entendeu? Para um plano espiritual seguir a sua evolução, né? Que o plano espiritual também tem essa evolução. Só que o plano espiritual, ele é da consciência na consciência. Sabe? Mas nem todo plano espiritual, ele é iluminado. Ele não é. Tem plano espiritual que é denso relativamente a plano espiritual. Tanto assim que ele tem que encarnar para evoluir. Ele tem que ter esse conhecimento. O universo, irmão Pedro Paulo, é exatamente isso que está aqui. Está dando para ver? Exatamente o que está aqui. Desejos para consciência, consciência para desejos. A consciência é o plano espiritual, tem que buscar desejos densos para evoluir e voltar ao plano de consciência. Entre a consciência e o desejo está o pensamento. A nossa ligação é o pensamento. Por isso que eu vou falar agora, eu sei que muitos vão ficar revoltadíssimos com o que eu vou falar agora. Eu vou falar uma coisa que vai deixar muita gente revoltada. É a questão de imagem. Tá? Eu recomendo que quando você estiver realmente tenso, denso, porque quando você está tenso, você está denso. Tanto assim que tem gente que fica tão tensa que endurece os músculos, não tem? Você é um? Endurece os músculos. Isso, né? No Rumash, na Tanar, na Bíblia, a expressão é ranger de dentes. Né? Range os dentes, né? Então, quando você estiver assim, você tem que pegar uma imagem, se refletir na imagem, observar aquela imagem e tentar relaxar. Por exemplo, o que os orientais recomendam? Olhar para o infinito, né? Olhar para o infinito, apreciar a natureza, apreciar o mar, né? O infinito, né? Em Lancaster, quando eu estava em doutorado, que você fica estressado, que na minha época não tinha Google, não tinha nada, você tinha que pegar livro na biblioteca, tinha 3 dias para ler aquilo, para estudar, era muito mais complexo do que é hoje. Então, o grande professor Peter Checkland, ele recomendava que nós fôssemos assim para o alto da... Lancaster é uma área muito grande, 65 acres, né? Lancaster foi a primeira capital da Inglaterra. E o Lancaster Castle, né? O castelo de Lancaster, ainda está lá intacto. Tem até eventos maçônicos lá, 2 vezes por ano. Então, ele recomendava que a gente ficasse olhando para aquele campo verde, para aquele infinito. Tá? Então, são imagens. Agora, é claro que as igrejas, principalmente a igreja de Roma, né, ela oferece imagem de Nossa Senhora, né? Imagem de Jesus misericordioso, né, com o coração saindo. Não olhar para a imagem de Jesus na cruz, porque aí você vai ficar mais tenso ainda. Não tem nada a ver aquilo, né? Eu acho que botar o Mashiach, mostrando o Mashiach na cruz, eu acho que não tem nada a ver aquilo. Tá? Mas tudo bem, eles colocam.
Mas você olhar para uma imagem da Virgem Santíssima, Coração Imaculado, olhar para imagens boas, né? Colocar isso que tem no YouTube, né? Que são músicas que ficam passando o mar, né? E etc. Isso é muito importante, porque você modifica o pensamento. Tá? É interessante, irmãos, porque a maçonaria, ela trata de alquimia. Tá? A maçonaria, ela trata de alquimia. Tá? Então, Alken, né? Alken. Ken foi o primeiro nome do Egito. Tá? O Egito se chamava Ken. Tá? Então, as pirâmides, na realidade, são ferramentas de alquimia, de mudança de estágios de pensamento. Tá? Então, quando nós fazemos esses exercícios, né, de mandalas alquímicas, né, quando nós introspectamos e vamos estudar, nós mudamos o nosso screen, né? Nós mudamos o nosso marson, nós mudamos a nossa imagem refletida e distorcida do mundo. Então, é muito importante, né, que a gente entenda isso. Da mesma forma que o plano espiritual precisa vir para o denso, para conhecer o denso e evoluir, tá? Passa por um pensamento de descida. E nós que estamos no denso, que queremos ir para o plano de consciência, passamos pelo nível de sutileza de pensamento. Isso é muito importante. Então, imagens são importantes. Se você, por exemplo, não é maçom, mas é religioso, e você vai em igreja evangélica, só a palavra não resolve nada. Ficar lendo a Bíblia do Almeida lá não resolve nada. Resolve sim, você estudar hebraico, abrir uma Taná e começar a introspectar a linguagem criacional. As letras, pegar uma palavra, estudar a palavra, isso ajuda, tá? Muito bem, então voltando aqui para terminar a nossa instrução, né? Então, a consciência criacional, né? Faltou ali, você não viu, mas faltou ali, ó. Faltou L. A consciência criacional, ela está relacionada ao quântico, que nós fazemos a modelagem do próton e elétron. Então, a consciência, né? A consciência, ela é assim, ó. Tá? A consciência, ela é assim. Existe uma parte central que essa consciência é adensada. Ela é bem adensada. Que você acha até que pode ter controle dessa consciência. Você chega e diz, pô, eu tenho que tirar isso da minha cabeça. Tá? Agora, essa consciência, ela se vai para o infinito como um todo. Aqui está um infinito, aqui está um outro infinito. Não existe infinito mais e infinito menos. Eu não sei quem inventou esse negócio de infinito mais, e não existe infinito. Infinito é infinito. Você não divide o infinito. Tá? Então, aqui tá essa consciência. Tá? Esse núcleo daqui. E é nesse núcleo da consciência que a gente tem que operar, necessariamente tem que operar, que é fazer isso daqui, tá? Então, o que acontece? Aqui, ó, nesse centro aqui, né? Nesse centro aqui dessa consciência, aqui não está adensado? Não está adensado? Está adensado, né? Aí você chega e diz assim, pô, não consigo tirar essa coisa da cabeça. Eu já fiz isso, já fiz aquilo, mas não consigo esquecer, não consigo tirar, não tem? Tá? Aqui, nesse centrozão aqui, ó, nesse centrão aqui, vamos chamar de centrão, né? Tá? Nesse centrão está o que a gente chama de desejo. Tá? De desejo. Por isso que é tão difícil controlar o desejo. Somente o desejo da carne. Você, quando fica com fome, você não tem que comer? Tem. Você pode não comer tudo que você precisa. Mas o que você faz? Pô, eu vou comer uma coisinha só para matar a fome, né? Então, só para controlar o desejo, tá? Aí, nesse espaço daqui, ó, que eu coloquei essas assíntotas, tá? Nesse espaço daqui,
nesse espaço daqui, está o pensamento. Ó. O pensamento está aqui, ó, tá? O pensamento está aqui. O pensamento está aqui. Então, por exemplo, Dia dos Pais, Dia das Mães, né? O que a mídia fica fazendo? Ela fica te lembrando do pensamento, não é isso? Para criar o desejo em quem vai receber o presente. Porque o filho vai dar o presente para a mãe, mas o desejo é do filho? Não, o desejo é da mãe. O que o filho pensa? Se eu não der para minha mãe vai ficar braba, triste, né? Então, aqui está o desejo. Então, o desejo e pensamento, ele está dentro das assíntotas. Agora, toda essa área aqui de fora, está dando para ver, irmão? Está dando para ver? Isso aqui é o quê? Consciência. Então, a consciência, ela é universica. Você está vendo? Ó? Olha a consciência aqui. Ó. A consciência, ela é universica. Então, nós estamos mergulhados na consciência. Consciência universica, consciência criacional. Isso aqui é um universo de consciência. O nosso universo é um universo de consciência. Nós somos criados para produzirmos pensamentos. O nosso cérebro, ele produz o quê? Castanha de caju. O nosso cérebro, ele produz pensamento. Não é verdade? Tá? Muito bem. Agora, o centro do pensamento é o desejo. É a realização do denso. Você entendeu? Deu para entender o modelo? Então, o modelo, ele vem do quântico para o denso. Ele vem de prótons e elétrons para DNA. Entendeu? Tá? Eu vou ficar por aqui, nessa... Deu para explicar? Deu para explicar bastante. O senhor explicou a subida, a descida e como se forma. Exatamente, porque eu vou precisar na próxima quinta-feira, eu vou ter que mostrar e explicar para os irmãos, está dando para ver, os 3 triângulos da hierarquia universica, tá? Agora, para explicar os 3 triângulos, esse conceito daqui é fundamental para o irmão entender. Deu para entender? Eu estou preocupado com isso. Deu para entender? Você entendeu? Porque o Roche Lucas, ele disse que eu tinha que, antes de explicar alguma coisa assim, dar uma explicação de física quântica, mecânica quântica. Para dar uma explicação light, soft, clean, né? Você vai ter que entrar em movimento harmônico simples, seno, cosseno, ondas, tá? Você vai ter que explicar, por exemplo, que não existe meia onda, então não existe meio próton, não existe meio elétron. Mas eu acho que eu falando já é uma explicação, né? Se for explicar matematicamente, isso aí tem que vir de base lá do ensino médio. Exatamente, tá? Bom, então o que eu quero que fique nisso daqui é o seguinte. O que nós fazemos em loja? Nós fazemos em loja alquimia mental. Nós fazemos, o maçom é aquele que ele sabe sair da derrota para a vitória. Ele sabe sair da doença para a saúde. Ele sabe sair da depressão para a alegria, altíssimos níveis de produção, né? Eu mesmo, ontem, estava com profunda febre, estava sem voz, totalmente rouco, porém, eu fiquei 12 horas em total concentração sobre o meu sistema imunológico. Porque não adianta você dizer, toma Doril e pronto. Não, você tem que fazer com que o seu sistema imunológico, ele acorde antes da doença. Porque como é que o sistema imunológico acorda? Você começa a ter febre, passar mal, não sei o quê, aí toca a sirene. Vamos fazer um paralelo aqui, irmão Pedro Paulo. É assim, ó, você está na sua casa, aí você quer o quê? Ver primeiro uma fumacinha para você ir lá e atuar e acabar com aquele fogo, ou ouvir a sirene do prédio, ouvir os bombeiros chegando? Exatamente, você quer ver a fumacinha e já correr lá. Então, nós temos esse poder, nós,
maçons cabalistas, nós atuamos no nosso sistema imunológico e fazemos com que ele comece a operar antes daquela gripe virar uma virose. E foi o que eu fiz ontem. Você entendeu? Ah, ficou 12 horas. E fiquei 12 horas. É melhor 12 horas do que 12 Exatamente. Hoje eu estou aqui em pé. Estou até já começando a suar um pouco. Que meia-noite, ontem, 6 minutos da manhã de hoje, a febre acabou. Então, o que que nós vimos, né? Nós vimos que o maçom cabalista é aquele que vai mudar o seu partner, né? Vai mudar a sua frequência de pensamento, tá? Ele vai mudar o maçom, ele vai mudar a tela, tá? Ele vai saber sair e chegar de uma derrota para uma vitória, tá? Esse procedimento é esse que está aqui. Vê se está dando para ver, irmão. Tá? Ele vai sempre ter esse modelo na mente dele, tá? Esse é o caminho do maçom, do denso para o sutil, do desejo, pensamento e consciência. É aqui nos pensamentos que nós atuamos em loja, tá? Nós sabemos que existe uma consciência criacional cósmica, tá? O que nós sabemos é que essa consciência criacional, ela tem uma explicação matemática dentro de conceitos quânticos, tá? De prótons, elétrons, na teoria da incerteza, né? Teoria da incerteza, que eu até falei um pouquinho, né? Que é o famoso dx dp maior ou igual h cortado sobre 2π, né? Isso é o princípio de Heisenberg, né? Nós vimos isso aí. E esse é o modelo. Quer dizer, onde é que está o nosso átomo? O nosso átomo está em algum ponto denso. Tanto ele é denso que eu estou aqui em pé. O átomo aqui não está denso? Eu bato, ó. Estou batendo palma. Não é verdade? Ele está denso. Tá aqui, né? Agora, esse modelo quântico nos coloca esse ponto onde deve estar esse átomo entre 4 assíntotas, né? O ponto de maior frequência é onde eu devo encontrá-lo, ou seja, eu devo me encontrar aqui. Eu não devo me encontrar ali. Não é verdade? Eu me toco, né? Então aqui, bom, gostei disso, irmão. Aqui é eu me toco, aqui é o eu me toco, tá? Eu me toco. EMT, eu me toco. O EMT. Esse EMT é um desejo, porque o desejo em mim está aqui comigo. O desejo não está ali comigo. O desejo está aqui comigo, tá? Entre as assíntotas estão o meu pensamento. O meu pensamento pode atuar sobre o desejo, tá? Então eu posso ter o desejo de ser mestre, mas para eu ser mestre eu tenho que mudar o quê? O meu pensamento, de denso para menos denso. Eu devo mudar o meu pensamento na direção do dxdp maior ou igual a h cortado sobre 2π. Olha só, isso aqui é a fórmula de sair do denso para o sutil, tá? E em volta dessas assíntotas, né? Ou seja, o que contém um pensamento é toda essa consciência criacional, essa consciência quântica, tá? Aí, na próxima instrução, eu vou falar para os irmãos do fundamento partícula-matéria, né? Tá dando para ler aí? Tá. Fundamento partícula-matéria, que hoje não deu para ler, não deu para falar, e vou falar dos 3 triângulos univérsicos que rege toda a doutrina maçônica cabalista. Fico por aqui, sempre lembrando aos irmãos que todo sábado, ali a partir de 1h30, né, irmão Pedro Paulo? A partir de 1h30 nós estamos no templo, ali que vocês têm um endereço e um mapinha aí no Face, na página do Face, para vocês nos procurarem. O irmão Pedro Paulo está sempre ali de pé e à ordem, esperando os irmãos para explicar o trabalho que nós fazemos, tá? Também nós temos o curso de Kabbalah, que eu não sei ainda como é que nós vamos gravar. Nós ainda não decidimos, né? Como é que... É a última semana para o pessoal que... então, dependendo
Nós já temos irmãos do Rio, irmãos de Pernambuco, né? Irmãos de outros estados, irmão de Minas, né? Isso é muito bom. Então, venham nos visitar, venham nos conhecer, venham aprender esse controle, né? Porque o maçom é aquele que controla seus passos esquadrados. Ele sabe sair, ele sabe chegar. Ele é um ivri, ele é um hebreu, tá? E é isso que eu fico por aqui. Lembrando que sempre sobe o nosso salmo da semana, com o resumo da Paraxá e com o vídeo do nosso guia, né? O nosso mentor hassidista, cabalista, o Dr. Leibel Wolf, né? Que é que nos dá essa honra, né? De mandar o vídeo, né? Para a nossa página, tá? E fica aqui antecipadamente, irmãos, um Shabbat Shalom.